A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo vai estar aqui em 2 Coríntios, vou ler o 12, do versículo 7 para frente. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então Paulo passou por isso, e ele declara que ele passou por isso para que ele conseguisse se manter humilde, ali manso, se gloriando nas fraquezas, né? Não se exaltando, não, né? Devido às coisas que Deus realizava ali através dele, ou que ele tinha visto da parte de Deus, pelas excelências ali das revelações. Então ele fala que para que ele não ficasse se achando, né, se gloriando dele mesmo, Deus permitiu que acontecesse isso, e quando ele ora pedindo livramento, o Senhor fala que a graça basta, né? E ele declara, a graça do Senhor basta para ele. E ele fala que me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, é o que acontece, né, penso que com muitos irmãos, não sei com todos, não sei, Deus sabe, né? Mas eu penso que todos nós passamos em algum momento por isso, né? Então existem situações na nossa vida que é para nos disciplinar, né? Que é para nos manter ali no caminho, né? Então aqui ele mostra para nós que através dessa situação ele entendeu que era para ele se gloriar nas fraquezas e não, né, ficar com orgulho, com coisas que não ia edificar ou salvar a vida dele nem a de ninguém, né? Então, eu penso que muitos de nós, em algum momento, tem, né, situações ou de se diminuir ou de se exaltar, né? E aí, o que a palavra de Deus mostra para nós é que nem uma coisa nem outra, né? Mas o certo é manter aqui o pensamento e o comportamento de que nós dependemos totalmente de Deus, né? Não somos pior que o outro e também não somos melhor. E todos nós precisamos dessa graça para nos mantermos em Cristo, né? Então, às vezes tem pessoas que sofrem com o inimigo ali dizendo o que ela não pode, o que não é para ela, enfim. E tem outros que o inimigo já vai falar para ele ali que ele é o tal, né, ou a tal, né? Então, e aí o que não pode é esse extremo, né? E quando a gente olha para Jesus, vendo o perfil de Jesus, nós vemos que não tem nada a ver com o perfil desse mundo, né? Então aqui a palavra de Deus mostra para nós que... Também vamos ler aqui em Romanos, quando ele fala aqui no 7,19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesma, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, aqui ele está mostrando uma guerra, né, entre a carne e o espírito, né, entre a lei e a graça, né? E eu penso que todos nós passamos, né, essas lutas internas, essas lutas, esses conflitos na alma, no espírito, né? A nossa carne ali é uma guerra travada, né? E se a gente quer se manter em Cristo, a gente tem que, né, ir contra essas maldades. E aqui o que eu penso é, eu olhando para a minha própria vida, eu sempre faço assim dou uma examinada, né, uma analisada na minha própria vida, que é melhor eu olhar a minha vida do que a vida do outro, né? E aí eu vejo que eu tenho que ficar pertinho de Deus, porque perto dele eu sou uma pessoa melhor, longe dele eu sou uma pessoa mal, né? Então, como conseguir ser essa pessoa melhor? Me alimentando do que presta, né? E onde está esse alimento? Na palavra de Deus, né? Então, o que eu coloco diante dos meus olhos, o que eu alimento meu espírito, né? O que eu leio, o que eu vejo, onde eu estou, né? Com quem eu estou, né? Então, assim, faz toda a diferença. Em que roda de amigos eu estou, o que eu leio, o que eu escuto, o que eu vejo, isso tudo vai alimentando o meu espírito, né? E o que eu queria falar também aqui, ainda baseado aqui em 2 Coríntios 12:7, que ele fala para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações que foi dado a ele um espinho na carne. Então, eu, falando de mim, eu sei tudo que eu não sou, né? Então, assim, tudo que eu não sou, eu sei. Mas o que eu sou em Cristo, eu preciso estar todos os dias ouvindo do Senhor, para que eu não caia. Eu tenho que todos os dias ter essa palavra no meu coração, na minha mente e no meu espírito, que eu sou mais que vencedora, que eu sou uma bênção, né? Que a alegria do Senhor é a minha força, que eu sou como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Digo fraco, eu sou forte. Eu tenho que estar repetindo essas palavras para eu me manter ali com fé, com esperança, para eu me manter no caminho, para eu não desistir, para eu não vacilar, né? E seja qual for a situação, o Senhor vai ali dirigindo, né, as palavras, vai dando as palavras em qualquer situação, para que a gente se mantenha perto dele, para que a gente não peque contra ele e para que ainda que peque, né, se arrependa, dá meia volta e começa de novo, porque a palavra de Deus também fala que quem diz que não peca é mentiroso. Então a gente peca, seja em pensamento, seja em atitude, seja em palavras, né? Às vezes a gente está ali falando, daqui a pouco a gente percebe que aquilo que está saindo da nossa boca é uma murmuração, né? Então, às vezes, aquele pensamento que não convém e a gente não tirou aquele pensamento, não trocou. Então, dependendo do que a gente coloca de frente dos nossos olhos, do que a gente está dando ouvido, aonde a gente está sentado, então tudo isso traz prejuízo para a nossa vida espiritual, né? Se a gente quer ter comunhão com Deus e quer viver com Deus, né? Então aqui só recapitulando o que ele falou para a gente não esquecer, guardar a palavra do Senhor, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então nós temos que nos gloriar nas nossas fraquezas, né? Ao invés da gente ficar se exaltando, querendo ser mais que o outro, querendo se mostrar, querendo estar em evidência, querendo provar para as pessoas, né? Enfim, nós devemos nos exaltar nas nossas fraquezas, né? Para que o Senhor Jesus, para poder habitar no Senhor Jesus. Amém? Então, e também aqui em Romanos, quando ele fala que o que ele não quer fazer é o que ele faz, e o que quando ele fala aqui, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, a guerra é essa, a luta é essa, constante, né? A gente está sempre lutando, carne contra espírito, né? Mas, em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores, né? Então, quando eu falei, eu sei o que eu não sou, né? Porque todos os dias o diabo vem ali com as acusações, com as assolações, com as mentiras dele, e às vezes a gente fica dando atenção ao diabo e esquece do que o Senhor diz para nós, né? E agora, o que eu sou, o que a Bíblia fala que eu sou e que eu não posso me esquecer, isso eu tenho que ouvir de Deus todo dia, que eu sou mais que vencedora, que eu sou uma bênção, né? Que eu sou como os montes de Sião, que não se abalam, que a alegria do Senhor é minha força. Eu tenho que ouvir isso de Deus, tenho que dar atenção para Deus, tenho que guardar a palavra dele e parar de dar atenção para as mentiras de Satanás, porque a intenção do inimigo é tirar a gente da presença de Deus, roubar nossa salvação, algo que custou um preço muito alto para Jesus e ele deu de graça para nós. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu espero que eu e você, a gente guarde essa palavra, medite nela e sejamos abençoados por ela, em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente sua vida e todos aqueles que fazem parte da sua vida. Se esse canal é bênção na sua vida, participe aqui de algum jeito, com um joinha, um comentário, se inscrevendo, compartilhando, tá bom? Entra aqui, se inscreve, não custa nada para você, mas para o canal vai fazer a maior diferença. No nome de Jesus, amém e graças a Deus.